A glorificação de Deus, ela não existe se ela não for acompanhada ao mesmo tempo do prazer em Deus. Então, em outras palavras, em toda glorificação a Deus, em todo momento em que o homem glorifica a Deus, ele está tendo prazer em sua presença, ele está então numa condição de gozo. E ao mesmo isso vale também para a questão do gozo, do prazer. No momento em que ele tem prazer na presença de Deus, se ele está tendo prazer na presença de Deus, automaticamente ele está glorificando a Deus. É como a maçã e a cor da maçã. Não é? Às vezes, quando eu vou ensinar mereologia no seminário, mereologia é o estudo de todos e partes. Uma coisa importantíssima que precisa ser estudada na teologia. Quando a gente não entende a diferença entre todos e partes, e que tem partes de determinados tipos, que são diferentes as relações, portanto, com relação ao todo, e se a gente não entende isso, a gente acaba perdendo um monte de coisas. Por exemplo, no estudo da mereologia, no estudo de todos e partes, existem partes que são separáveis, que podem ser separadas. Então você pode pegar uma maçã, corta ela no meio e você divide. Um fica com um pedaço, o outro fica com outro. Tá certo? Mas existem partes que não são separadas. Geralmente, quando eu vou dar essa aula no seminário, eu pego e corto uma maçã. E aí todo mundo vê a maçã cortada e etc. E logo em seguida, eu pego uma outra maçã e entrego a maçã para alguém e diz assim, querido, você pode para mim tirar a cor dessa maçã? Aí o sujeito vai lá tentar tirar. Falo, não tenta tirar, que você vai tirar a casca. A cor da maçã você não vai tirar. Não tem como tirar a cor da maçã. Porque ela é uma parte da maçã que vai estar sempre presente. Então existem coisas na vida que a gente vai encontrar e que, para a gente usufruir delas, a gente não vai conseguir separá-las. Para a gente usufruir delas, a gente vai ter que usufruir delas juntas, porque elas são inseparáveis. É a mesma coisa, por exemplo, a doutrina clássica do Deus Todo-Poderoso e do Deus Todo-Amoroso. Entender as partes desta crença como partes dissociáveis é implodir o conceito da crença em Deus. Não tem como ser cristão e você separar duas coisas que são inseparáveis. Deus Todo-Poderoso e a crença no Deus Todo-Amoroso não são partes separáveis de uma crença. Não são partes que podem ser faladas de Deus como se Deus pudesse ser apenas uma delas, ou se uma delas pudesse representar Deus. Não. Então, por isso que o estudo de todos os partes é muito importante, porque faz com que a gente entenda que, quando a gente fala de duas coisas, nem sempre essas duas coisas estão absolutamente separadas, como se uma pudesse existir sem a outra. Feito todo esse preâmbulo, o que eu estou tentando dizer é que a glorificação de Deus, que é o fim para o qual fomos feitos, ela não vem dissociada do prazer na presença de Deus. Então, o prazer na presença de Deus, o prazer em ter na presença de Deus o encontro do sentido de tudo que existe, vem acompanhado da glorificação de Deus. Por isso, a gente não tem que ficar numa perspectiva meio que esquizofrênica, do tipo, eu glorifico a Deus, mas eu não tenho prazer, ou eu tenho prazer e não. Não. Se há glorificação a Deus, automaticamente há prazer em sua presença. Talvez a maior prova da glorificação a Deus seja exatamente o nosso prazer. E talvez a prova maior do prazer e da alegria de gozar a presença de Deus seja exatamente a facilidade com que alguém, pela graça de Deus, pode glorificar o seu nome.